Oi, Fernando, bem-vindo. Marcela, bem-vinda. Oi, Eduardo, bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Fernando. Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ansioso por esse seu convite. Eu também estou, Fê. Estou muito feliz com a oportunidade de fazer esse bate-papo com você. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, para a gente poder chegar no horário. E enquanto isso, Fê, Hum, eu queria falar com você para você se apresentar. Quando o pessoal entrar, você se apresentar. tá bom. Bem-vinda, Luísa. Eu consigo Contar. ver a lista de pessoas? Não, não, não consegue, Fê. O pessoal vai entrando e aí eu falo oi, mas a hora que a gente começar, eu já É, paro. tô vendo aí a Mauana, a Luísa. Luísa, é colega lá de Rio de Janeiro. Tudo bem, Luísa? Eles vão entrando, aí vai passando um por um. Vemos todos, né? A Mauana. Terça-feira na live lá do Sejusc, a Mauana, ela foi voluntária. A Aureluce também entrou. Aí precisou falar o nome, né? Eu tava falando os nomes, eu falei assim, a Mauana. Eu falei, a Mauana não tem, não vai ter duas aqui, né? Vão ter duas. Não. Ela achou engraçado. Bom, bem-vindos todos, né? Para essa oportunidade que nós temos hoje, desse bate-papo. Antes de nós iniciarmos, Fê, eu vou propor Hum, que a gente faça uma meditação para estarmos presentes. Tudo bem? legal, gostoso. Você está Débora, me quanto ouvindo bem? tempo? Eu estou te ouvindo. E aí depois você pode se apresentar, contar um pouquinho. E eu também me apresento, né? Deixa eu me apresentar antes. Eu me chamo Ana Carolina Bernardes Butch, sou filha do Ramon e da Marilena. Estou casada com Fernanda, tenho uma filha que se chama Luna e trabalho como advogada e facilitadora de constelações familiares. E sou muitas coisas. E tenho um propósito, né, de transformar. E é esse para quê que me motiva a estar aqui hoje. E fiquei muito feliz com o Fernando ter aceitado o meu convite de conversar sobre o trabalho que ele faz no Sejusc de Jundiaí, que eu fui até o Sejusc para compartilhar com ele o que eu tinha de vivência com as constelações familiares e saí do Sejusc convencida a estudar mediação. E desde então eu eu estou nesse caminho e sou muito grata pela sincronicidade de tê-lo encontrado, Prazer porque foi é todo meu. sempre um grande aprendizado. Eu honro, né, o Julian e todos os nossos colegas da Comissão de Direito Sistêmico também, que também proporcionaram, né, Fernando, que esse encontro se desenvolvesse. Então, muito obrigada. Esses são os encontros sistêmicos, né? Não tem, já estava traçado esse nosso caminho. Sim, com certeza. Então, meu nome é Fernando. Eu acho que
Só que eu vi a Carol dizendo, né? Filha de pai e mãe casada com o Fernando. Aí às vezes a pessoa vai pensar, só que o Fernando da Carol é o Fernando da Carol. Nem E, pensei nisso, Fê. é, Desculpa. que a gente não pensa, os dois. Também não seria, mas é o outro Ai, Fernando. gente. É o Luiz Fernando. É, né? Te É, coloquei em saia justa agora, né, Fê? não, que isso. Tá doido. Nem Bom, pensei nisso. eu sou advogado, me considero um advogado agora sistêmico, colaborativo, pouquíssimo litigioso. Conheci a mediação em 2005 e de lá para cá eu venho trilhando esse estudo, né? Porque não acaba nunca. Eu estou vendo aqui, ó, Débora de Campinas. Eu vejo aqui muitos colegas, né? Entrando, que são mediadores, né? Depois tem consteladores, né? Mas eu digo que estamos aqui hoje, né? Com encontros e desencontros, mas que o sistema tem colocado a gente no caminho, pelo menos no meu entender, um caminho que tem que ser assim. E para mim tem sido muito bom. Tenho encontrado pessoas, né, pessoas que têm entrado e saído na vida, na minha vida, né, e, e que tá tudo certo, né? Coisas muito boas têm acontecido. Eu tenho muito apreço por uma colega, né, que é nossa madrinha aqui da constelação, que é a Lalá, essa eu não posso deixar de, né? Mas depois eu vou contar um pouco dessa história. Mas é isso, não tem muito o que falar, né? Sou eu aqui, ó, Fernando. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Vamos fazer uma meditação para a gente se conectar com a presença. O Fernando gosta muito que a gente faça essa prática antes de iniciarmos e pediu para que eu fizesse. Então, eu vou pedir para a gente fechar os olhos e se conectar com a respiração. Inspirar e expirar um pouquinho mais lento do que inspiramos. E nos instantes de silêncio, deixe o silêncio fluir, mas percebam a respiração, o inspirar e o expirar. Agora eu gostaria que vocês percebessem o lugar onde estão sentados, se estão sentados, o lugar onde estão deitados, se estão deitados. Como esse lugar sustenta o corpo de vocês. Percebam-se seguros nesse lugar, sustentados neste lugar. Vamos mentalizar agora e observarmos de fora. Percebam como os pés estão posicionados. Olhem para vocês, as roupas que vestem, como as mãos se posicionam. Se tem algum sorriso no rosto, se tem alguma tensão nas costas, como você está sentado ou deitado, a postura. Olhe para você, olhe para como está seu cabelo, se tem alguma tensão no meio da testa.
Olhe você de fora. Esse é o seu eu observador. O seu eu observador observa você. Ele observa a sua respiração. Observa. Seu eu observador, ele não é tirano. Ele não fala o que é certo e o que é errado. Ele não é bajulador. Ele apenas observa. E a partir dessa observação, ele é benevolente. Ele olha para você com amor. Sem punir, sem bajular. Agora, através dele, traga ele para dentro de você. E faça o movimento de se observar com ele ativado, estando presente. Tome uma inspiração profunda e solte. E lentamente volte, mexa as mãos, os pés e abra os olhos. Fê, a nossa proposta hoje é conversarmos um pouquinho sobre a mediação, sobre as compreensões sistêmicas na mediação. Antes de nós entrarmos no assunto de compreensões sistêmicas na mediação, eu gostaria que você explicasse o que é, qual foi o seu caminho para chegar até a mediação como advogado. Que coisa interessante, né? Depois que você me falou, né, me convidou para a gente fazer esse bate-papo, né, sobre a mediação, né, e a constelação, né, e o que o olhar sistêmico trouxe para a mediação. Essa semana me veio quase que nem um sonho, mas que me lembrou, que trouxe na minha lembrança a época que eu estudava lá no primário, lá no interior, uma cidade chamada Catanduva, minha cidade natal. Algumas pessoas devem conhecer. E foi muito assim, muito interessante, né? Como uma coisa estava ligando a outra, porque me veio à mente a lembrança, a coisa que eu adorava no colégio, que era a hora da merenda. E o mais gostoso ainda, eu sinto até o cheiro daquela época que a gente estava na sala de aula e vinha aquele cheiro, porque naquela época a merenda era feita na própria escola, eram alimentos totalmente naturais, in natura, né? Não tinha nada desses enlatados de hoje, e um monte de cozinheiras. E eu adorava a sopa. A sopa de lá era, nossa, além de um cheiro maravilhoso, um sabor, uma sustância, né? Aquilo realmente nutria a molecada, né? E éramos todos moleques mesmo, crianças, né? E daí eu lembro que
normalmente no inverno, né, nesse friozinho que a gente está agora, também acaba a gente lembrando mais. E as tias, né, as cozinheiras traziam para a gente o prato de sopa, a gente estava sentado toda nas mesinhas lá na, na escola, né, no saguão da escola, e aquilo muito quente, né? E a gente com fome, ansioso né? E, e como é que a gente come ou né, toma uma sopa extremamente quente? Como que você aprendeu a tomar essa sopa? Você deve lembrar que vinha um prato quente, daquela, né? Saindo daquela fumaça bem quente. Como que Eu você... sopro, Oi? eu sopro, Você mexo, vai soprando, vai mexendo e vai tentando esfriar, não é isso? É é, assim que você faz? é, É. Então, aí eu aprendi uma técnica, né? Minha mãe falou assim: olha, Fernanda, se você colocar a colher no meio do prato e tentar tomar a sopa, né? Tirar aquele do meio do prato e colocar na boca, você vai queimar a boca. Então, o que que você faz? Né? Você vai tomando ela pelas beiradas, porque nas beiradas ele vai esfriando mais rápido. Faz sentido? Então, para não me queimar, para a gente não se queimar, a gente vai tomando a sopa pelas beiradas. sim. E o que veio isso para mim, né? Como ligação, né? Com a mediação. Quando as partes chegam, tem bastante mediadoras aí nos acompanhando, elas vão entender isso. Quando as questões chegam para a gente lá na sala de mediação, eles vêm com um conflito, né? E esse conflito é a sopa quente. Se você for querer mexer ou trabalhar aquele conflito, você vai se queimar. Porque aquilo ali está quente, está fervendo. Então, o que o mediador tem que fazer? Ele tem que ir pelas beiradas. Se ele for diretamente naquele conflito que as partes estão trazendo, que a gente chama em mediação de posição, a gente vai se queimar. Então, isso foi muito interessante, que foi uma ligação assim, muito, muito forte com essa lembrança da minha infância. E, e aí veio também a questão de quem é que não conhece, ou quem é que não tem na família uma pessoa que, né, às vezes, quem tem bastante irmãos ou primos lembra lá na infância que todo mundo estava brigando, sempre tinha alguma tia, uma avó, uma tia-avó que vinha e apartava e resolvia a briga, o conflito daquelas crianças. Ou se um vizinho estavam lá brigando, sempre tinha alguma pessoa, algum vizinho, algum parente que ia lá e apartava a briga e colocava panos quentes, né? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Minha avó fazia muito isso. Agora com você falando, ela me veio muito, assim, várias vezes, ela chegando e o que que está acontecendo? Mas por quê? Ela sempre fazia umas perguntas, ela ia perguntando, já ia tateando, assim. Quando ela estava muito sem paciência, ela falava, ó, é para parar, não quero saber. Não era muito pedido, não, mas às vezes ela chegava e não acontecia. Por Mas do quê? jeitinho dela, ela conseguia acalmar os ânimos, né? Sim, claro. Então, mediação é mais ou menos assim. Os mediadores trabalham mais ou menos assim.
né? Esse é o perfil, né? É o perfil do mediador. Ele vai apaziguar, ele vai, com técnicas, claro, né? Que ele aprende nos cursos, ele vai fazer esse papel de apaziguador, né? Ou bombeiro que apaga o fogo, né? Coisas desse tipo. Então, assim, a gente tem algumas mediadoras que estão nos acompanhando, mas eu também estou vendo que tem algumas pessoas que não são mediadoras, né? E talvez a gente possa explicar um pouquinho, Fê, o que que é que pode ser mediado? Eu tinha um professor que ele falava para mim, tudo pode ser mediado. Qualquer coisa, qualquer conflito pode ser mediado. É, as pessoas já nascem meio mediadoras, né? Por quê? Porque elas já nascem, ou antes de nascer, elas já têm que tomar uma decisão, né? Aí a gente até pergunta, qual foi o primeiro conflito que você teve na sua vida? Você lembra desse? Não lembra? Você estava lá, né, dentro da barriga da sua mãe, dentro do útero, quentinha, bem acomodada, aconchegante, e de repente tem alguma coisa te empurrando para fora. Olha o seu primeiro conflito. Saio ou não saio? Já parou para pensar nisso? Já Não. parou para pensar que o feto ele já é, ele antes de nascer, antes de nascer mesmo, com vida, ele já se depara com esse conflito. Já te passou isso? Se não te passou, é uma boa oportunidade de a gente estudar isso sistemicamente. Entendeu? Eu vou fazer uma Coloca. reflexão quanto a isso, que eu não via como um conflito, talvez eu visse como algo, como uma continuidade da vida, não um conflito. É uma ação, mas sem reação, entendeu? Eu vejo o nascimento como uma ação. E dentro dessas questões chamadas conflitos, quando eu conheci a mediação, eu estava fazendo o curso de graduação de Direito, né? Eu já tinha outra graduação e depois, por uma questão de necessidade, eu fui fazer o curso de Direito também. Necessidade e curiosidade. E, e aí, em 2005, tinha lá um cartaz no saguão da faculdade, informando sobre o curso que a doutora Valéria estava trazendo para Jundiaí. Foi o primeiro curso de capacitação em Jundiaí. E nesse curso, eu não vou entrar muito em detalhes, senão a gente não vai, né, não vai ter muito tempo. E nesse curso, o que estava acontecendo? Na faculdade, o que a gente aprende na faculdade de Direito? Você fez, você sabe. A gente aprende a ser bonzinho e fazer acordo? É isso que a gente aprende na faculdade? Não, né? A gente aprende a fazer processo. E quando eu conheci a mediação, quando eu fui fazer o curso, eu vi coisas diferentes. Eu vi que a gente podia plenamente satisfazer os direitos de todos aqueles possíveis clientes de uma forma muito diferente do que eu estava vendo na faculdade. E isso me deixou apaixonado pela mediação. E desde então, estou aqui.
Quantos anos? 13 anos já? 15? 15 anos. 15 anos já. 15 anos. 15 anos. Né? Tem colegas que eu vi aqui, a Débora é da minha época, de 15 anos. Então, foi um bichinho que entrou na veia, né? E hoje ele está aí, ainda muito bem ativo. Aí você queria me perguntar? Eu queria te perguntar se eu te perguntei sobre como que é a mediação, né? E como que é que a gente pode participar de uma mediação? Se a gente tem um conflito com alguém, como que é que a gente pode participar de uma mediação como uma parte, como uma pessoa que tem um conflito com alguém? Você quer que eu fale um pouquinho mais sobre a mediação para aqueles que não têm essa afinidade? Tá? Só assim, mediação. Como que eu vi a mediação e como eu vejo a mediação hoje? A base da mediação, para mim, é a negociação. Só que a gente falando tecnicamente, a negociação, normalmente, ela é feita entre duas pessoas. Então, você negocia com o seu marido quem vai cuidar da aluna. Você negocia com a aluna se vocês vão ao shopping ou ao cinema. Não é isso? Sim, Eu negocio com o vendedor de um carro diretamente com ele, né? E a mediação, ela veio com a figura do mediador, que é um terceiro que vai administrar essa negociação entre essas duas partes, duas ou mais partes. Ou seja, é uma negociação administrada ou, né, gerida por um terceiro, que vai colaborar com que as partes possam ter cada um o seu intento, né, atingido, seu objetivo atingido. Então, e quem pode ser quem pode ser mediador? Mediador, de uma forma geral, como eu disse para você, né, perguntei para você se você conhecia algumas pessoas, você falou da sua avó. Ela pode ser já tem o perfil da mediadora. Então, qualquer pessoa capaz pode ser mediador. Tá? Mas nós temos a figura do mediador judicial, né? Que aí a gente vai chegar lá no Sejusc. Aí não, aí para ser mediador judicial, a pessoa precisa ter no mínimo 2 anos de formação em algum curso de nível superior, qualquer curso de nível superior. Ele tem que fazer um curso de capacitação para mediador judicial. Esse curso, né, tem a parte teórica, depois a parte prática, que é o estágio supervisionado. Recebendo o certificado, ele já está habilitado a ser um mediador judicial. Faz os seus cadastros no CNJ, no TJ, né? Mas aí ele já pode ser considerado um mediador judicial. e ele pode conduzir as mediações no Sejusc e em algum outro lugar? Existe alguma outra forma de trabalhar com a mediação? Então, no privado, a gente tem a figura da Câmara Privada, né? Câmara Privada de Mediação e Conciliação, que ela pode trabalhar assim, sem estar cadastrada no tribunal, ou seja, ela pode ser uma câmara privada trabalhando para o tribunal, ou pode ser uma câmara privada trabalhando para o privado, para o particular. Tá? Então, o mediador, se ele for trabalhar numa câmara com parceria, né, com registro ou com processos judiciais, ele tem que ser um mediador judicial. Agora, se ele estiver trabalhando numa câmara e trabalhando para particular, ele não precisa ser um mediador judicial. Entendi. E
Você já até falou, né? Eu ia te perguntar se um advogado pode ser mediador, e, e você falou que precisa de um curso para mediador judicial, mas eu tenho uma pergunta, Fê. Um advogado já é mediador? Um advogado, ele, ele pode já ser um mediador, mas ele não é formado para isso, né? A gente sabe que os bancos acadêmicos não formam mediadores, muito pelo contrário, né? Então, dizer que o advogado ele é mediador, eu acho que por ser advogado, não. Ele, como pessoa, ele pode ter o perfil de mediador, sim, né? Mas a formação dele já é para litigar, já é para defender, né? Ou atacar, enfim. Ele não é treinado para ser mediador. Da mesma forma que o juiz não é treinado para ser mediador, que o promotor não é, que o psicólogo também não é, o defensor público também não, entende? Então, existe, assim, uma das grandes dificuldades, uma das grandes batalhas que a gente tem quando estamos mediador, é tirar, né, aquela roupa, né, do profissional de origem e ser um verdadeiro mediador. A gente sente muita dificuldade com isso. Eu ia até inclusive te perguntar sobre isso. Como advogado e como mediador há tantos anos, como é conciliar isso? Você falou, agora estou mediador, agora estou advogado, mas eu acho que eles são juntos, né? Eles estão juntos. Sua Então, postura como advogado e como mediador. Como é isso? Conta um pouquinho pra gente. então é, se a gente for, né, é a mesma coisa como quando a gente fala a postura, quando a gente, se a gente colocar o constelador aí também, né? Então, qual a postura, a pessoa ser mediadora, consteladora, advogada, psicólogo, né? Que normalmente são essas áreas. Como que fica isso? É complicado. É complicado porque, para mim, eu não posso ser advogado e mediador ao mesmo tempo. Por quê? Porque existem princípios éticos que não são comuns. Muito pelo contrário, né? Então, quando eu estou mediador, eu tenho que ser mediador. Quando eu estou advogado, eu tenho que ser advogado. Isso não quer dizer que, se eu for um advogado com conhecimento da mediação, eu não vá utilizar técnicas de mediação, naquele caso, com aquele meu cliente. Então, e isso, né, me trouxe um nascimento muito grande nas minhas, nos casos, né, particulares de clientes, principalmente na área, né, da família, que dificilmente a gente entra com um divórcio litigioso hoje. Por quê? Nós fazemos a mediação, nem sempre a gente faz a mediação, mas a gente usa técnicas de mediação. Por que que a gente, assim, só uma coisa assim, um princípio ético muito importante e que já fala que eu não posso ser mediador e advogado. O princípio da confidencialidade. Se eu for mediador, né, por exemplo, um casal está se divorciando, eu sou o mediador ali e advogado, vamos supor que eu seja advogado das duas partes mesmo, que os dois vieram me procurar como advogado. Fala, vamos fazer uma mediação? Vamos fazer uma mediação. E a gente começa a trabalhar a mediação, a gente trabalha muito a questão subjetiva. As pessoas colocam tudo aquilo que está dentro, né? O mediador faz com que as pessoas se abram realmente.
Coloquem para fora tudo aquilo que está lá dentro. E que se não der um acordo e tiver aqui pro litigioso, eu sou sabedor, eu tenho conhecimento de tudo aquilo que eles sentem, né? E negociaram, enfim, conversaram das duas partes. E daí? Eu vou ser advogado de quem? Do marido ou da mulher? De nenhum dos dois. De nenhum dos dois. Entendeu? E como fica esse impasse? Porque isso já aconteceu comigo. E aí eu falei, olha, agora não sou advogado de nenhum dos dois. Se você falou isso, você faz o certo. Porque não pode. Por outro lado, a gente acaba deixando o advogado e atuando como mediador, né? Que foi o que aconteceu no meu caso. Tá, então, aí você não pode ser advogada, você é mediadora. Então, isso tem que ficar muito bem claro quando você começa um processo de mediação com seus clientes, isso tem que ficar muito bem claro. É a mesma situação do advogado colaborativo. E talvez por isso agora, conversando com você, eu pensei, né? Falei, talvez por isso seja importante você ter um mediador, assim, ter uma outra pessoa para mediar quando é procurado pelas partes, por uma das Sim, partes. Fui procurada por uma das partes. Converse com ela sobre a possibilidade da mediação. Convida a outra parte para mediação, mas não para conversar comigo. E aí temos uma outra pessoa para mediar. exatamente. Esse é o correto. Se eu tenho clientes que me querem como advogado, e eu gostaria de levá-los para mediação, e eles aceitam ir para mediação, eu vou contratar um mediador profissional para fazer a mediação. Não é porque eu sou mediador aqui, porque naquele momento eu estou advogado. Entendeu? Sim. E faz todo sentido, né? Porque, e se porventura não conciliamos, eu também vou ter que abrir mão do meu trabalho como advogada, caso tenha participado do, da mediação com as partes, né? Com aqueles que me procuraram. Sim. Esse é o correto. Ô Fê, durante o seu tempo todo de experiência, o que que você percebe que é de diferente, por exemplo, numa, numa percepção, numa compreensão sistêmica na mediação, da mediação sistêmica? Oi, Adriana, tudo bem? Deixa eu ver, eu acho que eu não entendi muito bem. Existe alguma diferença entre você compreender sistemicamente o que está acontecendo lá, da mediação sistêmica, ou ambos são a mesma coisa? Ter uma percepção sistêmica na mediação ou atuar na mediação sistêmica? Então, eu não sei se esse termo mediação sistêmica seria uma coisa legal. Né, eu tenho assim, uma certa relutância em aceitar essa, esse nome, mediação sistêmica, porque na verdade né, como eu coloco que quando eu estou mediador, eu não estou constelador. Então, quando a gente fala mediação sistêmica, o sistêmico é um olhar sistêmico para a questão sendo tratada na mediação, isso é perfeito. Isso, quando eu conheci
a constelação sistêmica, na verdade, a constelação familiar, que agora é constelação sistêmica, o que me deixou muito, 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 assim, animado foi que, em certos momentos da mediação, né, que o mediador não dá conta porque não é mais fugiu da área dele, porque já precisa de psicólogo. Então, né, eu sempre brinco com os meus mediadores que mediador não é Deus, né? Ele não tem o condão né, de consertar tudo, não é esse o objetivo dele. Mas eu lembro que eu chegava numa certa altura da mediação que eu não sabia para onde mais ir, né? Então a gente acabava chamando aquela sessão, aquele encontro de mediação como infrutífera, quer dizer, não dava nem nada e eles iam embora. E eu ficava muito frustrado com isso, né? Porque eu sabia que tinha que eu poderia fazer mais alguma coisa por aquelas pessoas, mas eu não tinha a ferramenta para isso. E quando eu conheci a constelação familiar, foi assim como se, né, alguém colocou um pozinho ali e falou: olha, Fernanda, aí agora sim. Agora você tem mais uma ferramenta para trabalhar um pouco mais com essas pessoas. Mas não, né, fazendo constelação com eles. Mas, o curso, né, a capacitação, e mais a formação, e mais o estudo sobre a constelação sistêmica, me trouxe a possibilidade de ter um olhar diferente para aquilo que está ali. Né? Por exemplo, quando alguém quando vinha um caso de guarda e alimentos, por exemplo, era uma criança que tinha acabado de ter um bebê. Então vinha para lá a criança, a mãe da criança, quer dizer, que era a avó do bebê, uma outra criança com a mãe dessa criança, né? Que na verdade era a avó, porque o pai era a criança. Enfim. Aí você perguntava para a menina, né? Para a mãe, né? Para a avó do bebê, perguntava com quantos anos a senhora teve essa sua filha que está aqui agora pleiteando alimentos para o filho dela? Ah, com 16 anos. Né? Aí você ia ver quantos anos tem essa filha dela? 16 anos. Se você fosse mais para trás, com quantos anos a sua mãe te teve, né? Com 16 anos. Era uma coisa assim, bem repetitiva. E a gente não entendia isso, né? Só falava, olha, repete. Então, quando você tem essa consciência sistêmica e passa a olhar com esse novo olhar, esse olhar sistêmico, você consegue trabalhar uma ferramenta muito importante para o mediador, que é a pergunta. Então, você consegue formular perguntas mais assertivas. Porque aí você consegue tocar as pessoas. E no final eu quero terminar com uma citação de Jung, que fala exatamente sobre essa questão de tocar as pessoas. E foi depois disso, Fê, que você começou o seu projeto da mediação das famílias? Das famílias. Como se Ah, chama esse projeto? O seu ah, projeto das famílias cuidadoras? então, eu chamava ele de projeto de mediação familiar e hoje eu chamo de mediação com famílias cuidadoras. Por quê? Porque a gente falava assim, você trabalha você faz mediação com os idosos, você cuida dos idosos? Não, a gente não cuida dos idosos propriamente dita. A gente faz mediação com a família desses idosos. São os familiares que cuidam desses idosos. Né? Eu acho que também isso é muito comum. Alguém tem, né? As pessoas que estão aqui assistindo a gente deve ter um conhecido e sabe, às vezes até na própria família. São 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 irmãos que ficam discutindo quem é que vai cuidar daquele idoso, do pai ou da mãe.
né? Então, a gente trabalha com essa família, porque essa família é a família cuidadora daquele idoso. E E, isso... não, eu só ia te perguntar se existe esse projeto em algum outro local, se você é pioneiro nisso. Conta pra eu, gente bastante sobre eu não esse projeto. conheço ninguém que faça o trabalho que a gente faz lá, tá? Hoje eu tenho uma equipe, né, de mediadoras muito bem capacitadas para trabalhar com isso, né? Precisa ter um perfil muito, né, para isso mesmo. Porque quando eu comecei, em 2006, 2007, eu comecei com uma família. E essa família, eu trabalhei com eles anos, 4, 5 anos, né? Trabalhando a família e nunca coloquei uma palavra no papel. Sempre foi mediação, resolvia naquela sessão, daí voltava, daí mais um tempo, e mais um tempo, e esse tempo foi se espaçando, e eles iam começando a se resolver, e chegou no momento em que eles vieram só comunicar que a idosa faleceu, mas que estavam todo mundo bem, que a família tinha voltado a se falar, né? Então, isso é muito gratificante para a gente. Esse é o nosso pagamento, na verdade. Eliana, boa noite. A Eliana, a Adriana também participou, falou do seu projeto. Esse projeto, ô Fê, o objetivo de vocês com esse projeto da família cuidadora é facilitar o diálogo, né, é para os idosos especificamente ou não? Como Sabe, que é? sabe, sabe o que acontece, Carol? E isso, se você for falar ao contrário, porque aqui a gente está falando dos filhos cuidando dos pais, né? E o que Sim. mais a gente tem normalmente, né, no judiciário são os pais brigando por um direito dos filhos, né? Ou quem cuida do filho. Aqui a gente está invertido. E acontece em tanto um quanto o outro é a mesma coisa. Nós percebemos que, e a mediação é justamente para trabalhar isso, que numa situação dessa, vamos supor, você tem, você e mais 4 irmãos, e você cuida do seu pai e da sua mãe, e os seus 4 irmãos não querem nem saber. Então fica tudo nas suas costas. Um ajuda com dinheiro financeiramente, o outro mais ou menos, um não quer nem saber de jeito nenhum, ninguém vem visitar seus pais, você tem que levar o médico, você tem que fazer tudo, fica tudo nas suas costas, né? E daí, claro, você não vai aguentar, isso vai chegar um momento que você vai surtar. Aí eu te pergunto, adianta algum juiz sentenciar, olha, você, fulano, ciclano, beltrano, vão pagar X reais por mês e vão ter que visitar seu pai, como se fosse criança, toda semana, blá, blá, blá. É a mesma coisa que falar para eles assim, você vai ter que amar seus pais. Será que alguém tem esse poder de fazer alguém amar uma outra pessoa? Inclusive, isso me lembrou de uma constelação familiar que uma vez eu participei, assisti, e versava justamente sobre esse assunto e o quanto que essa percepção sistêmica faz diferença quando nós olhamos para isso, né? A sentença não vai fazer o vínculo de amor emergir De jeito nenhum. e talvez o diálogo faça com que a gente olhe sob outra ótica, o contexto, as experiências, o que eles viveram. Talvez seja uma oportunidade também de falarem sobre seus próprios sentimentos. É só E a, sentimentos que a gente fala lá. A gente trabalha só com sentimento. Então, a gente tem, assim, vários objetivos, mas alguns objetivos principais. Restabelecimento da convivência familiar, né?
A questão de irmãos com irmãos, que é, né, às vezes são famílias que os irmãos não se falam há 15 anos, né? É, então, esse restabelecimento do convívio deles é muito importante. Nós já tivemos casos lá, né, de às vezes 8, 9 irmãos, que fazia 10, 15 anos que não se falavam, e era perto do Natal, e ainda com poucas sessões, não tinha encerrado ainda, nós estávamos, né, caminhando na mediação, mas estávamos perto do final do ano, aí na última sessão do ano, né, antes do Natal, eles vieram, se abraçaram, agradeceram o mediador, agradeceram todo mundo, e saíram de lá já marcando aonde eles iam passar a ceia do Natal. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse é um dos casos. Deixa eu contar um outro caso rapidinho. Você imagina 8, 9 filhas, irmãs, né? E chegam numa mediação e aí, nos relatos, todas elas falam, nós todas fomos estupradas. Agora nem sai. Ó, doeu aqui que nem sai. Todas foram abusadas pelo pai. Como é que você vai falar para uma filha dessa que ela tem que amar o pai dela? Não tem como nenhum juiz fazer isso, né? Mas a mediação consegue trazer e fazê-las colocar muita coisa para fora, porque às vezes muita coisa que está, né, lá dentro dela, quando ela consegue colocar aquilo para fora, o perdão vem junto. E nesses casos, a visão sistêmica, eu vejo isso com outros olhos. Ela abre os horizontes de uma forma assim, tão fantástica, e por isso que hoje eu sou apaixonado pela constelação também. Não precisa nem fazer constelação. São os pequenos movimentos e essa pequena visão que a gente tem, né, do que está acontecendo, e com pequenas perguntas você consegue tocar. E isso faz toda a diferença. E podemos imaginar também que a sua própria postura, né? Porque quando houve um relato desse, não estou falando que não vai julgar, você sabe o que é certo e o que é errado. Mas como você vai se posicionar perante um relato desses? Como mediador, que tem a percepção, a compreensão sistêmica, que foi olhar um pouquinho além, né? Que vai olhar aquela situação, mas também um pouquinho além. E talvez isso também traga uma oportunidade, não sei, posso estar viajando, mas uma oportunidade de você se colocar no seu lugar também, porque muitas das vezes o que eu percebo, e isso acontecia muito comigo quando eu comecei a fazer estágio, era eu chegava lá no lugar da pessoa, e você falava, coloque-se no seu lugar, não é? Coloque-se no seu lugar. Ah, eu te falava isso? Falava direto. Mas, espera aí, o que Eu está não falo isso para acontecendo? ninguém. Eu não falo isso para ninguém. Ó, acorda, ó. Ana Carolina, tudo bem. Aí eu começava a falar, eu já sei o que que é. Eu falei, nossa, campo tenso de informação, né, Fêmea? Já sabe o que que é. Eu acho isso super interessante. Mas, assim, você trazer, mesmo eu, com o conhecimento que eu tenho, voltar para mim, porque a gente tende naturalmente a escolher algo para fazer. E eu, assim, pelo menos ao meu ver, quando a gente traz um pouquinho dessa compreensão, a gente se coloca no nosso lugar e percebe o contexto do outro. E aí a gente pode olhar através do julgamento, mas o julgamento, como isso foi que aconteceu? Ou eu estou viajando? O Uma que você boa, acha? quando você está numa boa postura,
É assim mesmo. Quando você entra, né, consciente a quem você está servindo naquele momento, acontece. Daí você tem que se, por isso que eu falo, aí você vai se despir para não julgar e para não cair nessas tentações, né, de, de até se colocar no lugar deles. Né? Isso é uma tentação e você aí tem que ter essa postura e entender a serviço de quem que você está lá, porque senão você tem que pedir para sair. Mas isso é muito sutil, Fê. Eu acho que não é todo mundo que às vezes percebe que está se posicionando. Pode ser muito sutil. Talvez até mesmo por questões culturais. Não é? Ou você acha que é Você percebe, facilmente você percebe que você está se posicionando? Não percebe. está sendo imparcial. A percepção, para mim, a percepção, todo mundo percebe. O que você precisa é ter a humildade de reconhecer. Porque perceber a gente percebe. Porque aquilo toca a gente. E você tem que ter a humildade de pedir para sair. É. Ô, Fê, nosso tempo vai acabar. É uma hora, é muito pouco. A gente vai fazer um novo encontro para a gente falar só sobre as ordens do amor e as compreensões sistêmicas com as ordens do amor. Podemos fazer isso? Sim, claro. Nossa, passa Sempre muito rápido, convite? né? Passa Passou muito muito rápido. rápido. É que agora mesmo, se a gente não se despede, não fala tchau, cai, e aí a gente tem uma hora, aí a gente acaba não falando tchau e tudo. E também a gente vai marcar, pode ser na próxima quinta-feira, às 7 horas, se você não tiver nenhum compromisso, a gente marca e a gente Eu, continua falando sobre as compreensões sistêmicas na mediação e pode falar um pouquinho sobre as ordens do amor. O isso, combinado. que você acha? Combinado. Só o Pode dia que ser? eu preciso ver, preciso dar uma olhada na pauta lá, como é que tá, e aí a gente combina o dia. Então, antes que termine, eu gostaria de agradecer muito a você pelo convite, Que grande. dizer que, né, o que eu não disse no começo, que foi uma estreia para mim, você sabe disso, é a primeira vez que eu estou aqui, né, falando para uma câmera. Agradecer todas essas minhas colegas que estão aí nos prestigiando, tá? Eu vi agora a Silvana Capanari, lá de São Paulo, uma mestre em falar sobre mediação. Ela foi uma das minhas professoras lá atrás e continua sendo minha mestra. Cris Poli está aí. Oi, A Cris. Cris, a Cristina também, ela estudou comigo. A Maria Emília, eu até mandei mensagem para ela hoje. Falei, Maria Emília, eu vou fazer um vídeo com o Fernando. Ele é supervisor de serviço daqui, é maravilhoso. A Maria Emília também é mediadora, a Cristina é mediadora, a Cris é mediadora. Olha, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou salvar depois o vídeo, vou disponibilizar para quem não assistiu tudo. E a gente vai continuar, então, semana que vem. Tá bom. Combinado? Leisa também está aí. Desculpa se eu não vi alguém, porque a Yara está aí também. Ó. Se eu não vi alguém, porque, né, a primeira vez a gente fica bem perdidinho aqui. Você vai se acostumando, Fê, e a gente vai partilhando. E se alguém quiser também depois sugerir alguma coisa, fazer alguma pergunta, a gente tem 26 segundos, 25 segundos. A gente também tem uma comissão de direito sistêmico aqui, em É, Jundiaí. ela de Fazemos parte, Osasco. eu e Fernando, também a de Osasco. Que legal que vocês estão aqui, tá? Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado. Semana que vem a gente se vê novamente. Até semana